Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Girardi, eu sou o autor do projeto Pascascada, né? E neste vídeo eu vim mostrar para vocês como fazer o setup do ambiente para obter cross-compiling, né? O que é o cross-compiling? Vamos primeiro, antes de começar a falar, vamos explicar o que é o cross-compiling para vocês entenderem o processo, como o processo todo. Cross-compiling basicamente é você ter um ambiente, por exemplo, Lazarus 32 bits rodando sobre o Windows, né? Aí não interessa a plataforma, se ele é 3264, mas esse Lazarus 32 originalmente ele gera executáveis para o Windows 32, certo? Então, configurar o processo de cross-compiling, você vai habilitar ele a gerar executáveis para outras plataformas, por exemplo, para o Windows 64 bits, né? O Windows 64 bits, ou seja, você tem um Lazarus 32 bits gerando executáveis para 32 e 64, né, do Windows, né? Ou vamos configurar vamos pensar um exemplo mais agressivo, né? O teu Lazarus 32 bits poderia estar gerando executáveis para Linux ARM, para Raspberry, Cubeboard, um ambiente totalmente diferente, a combinação CPU sistema operacional totalmente diferente, né? Então basicamente é isso o cross-compiling. Você pode fazer, você pode configurar o FreePascal para ele gerar executáveis para toda a combinação que o FreePascal suporta, que é bastante. A FreeBSD 3264, Solaris, macOS, que é muito comum. Então basicamente é isso o cross-compiling, tá? E o que nós precisamos fazer para obter o que nós precisamos configurar para obter o suporte a cross-compiling no nosso Lazarus? Primeiro de tudo, como o nome diz, voltando, esse processo cross-compiling, estava quase esquecendo, ele é dividido em duas etapas, tá? Setup do compilador e setup do projeto. O que a gente precisa então nessa primeira etapa? A primeira etapa é o setup do compilador, tá? Depois a gente vai partir para o setup do projeto. Então, no primeiro setup, a primeira etapa, o que a gente precisa? Primeiro de tudo, o Lazarus, né? Nada mais lógico que isso. Depois disso, o que a gente precisa é o fonte do FreePascal, do compilador que vem instalado junto com o Lazarus. Se vocês instalaram as últimas versões do Lazarus 2.0, alguma coisa, o FreePascal que vem é 3.0.4, tá? Então, vocês vão ter que achar esses fontes. Depois eu vou mostrar ali como baixar esse cara. Também na primeira etapa nós vamos precisar dos binutils. O que é o binutils? Eu explico para vocês. O binutils é um conjunto de aplicações de executáveis que vem junto. Eles vêm somente para a plataforma. Que elas cobrem funções que o FreePascal, o compilador FreePascal não faz. Por exemplo, limpeza de executável, o stripe, sei lá como é que se fala. O FreePascal por si só não faz limpeza do executável gerado, ele gera o executável, né, e toca o baile. Agora, quando vocês marcam lá aquela opção no projeto de strip, remover símbolos do executável, quem faz esse processo não é o FreePascal, e sim o utilitário stripe do binutils que vem, tá? O FreePascal por padrão, o FreePascal Lazarus, ele vem com um conjunto de binutils já instalado, só que a diferença é que ele só gera para a plataforma que ele foi instalado. Aqui no caso, como eu instalei o Lazarus 32 bits sobre o Windows, como vocês estão vendo, deixa eu achar aqui, ele vai instalar o binutils que vai manipular somente executáveis para o Windows 32 bits, tá? Então é basicamente isso. O binutils é um conjunto de aplicações que vai manipular executáveis de uma plataforma específica. Aqui no caso do FreePascal, esse aqui é AS, eles rodam em Windows 32 e manipulam executáveis Win32. Se eu quiser adicionar, por exemplo, mais outras, eu vou ter que baixar um pacote binutils para manipular, por exemplo, se eu quisesse rodar Linux ARM, né, eu teria que ter o binutils que rodasse sobre o Windows 32, porque é o sistema que eu estou usando, porém que manipulasse Linux ARM, tá?
Depois eu vou mostrar para vocês como vocês escolhem o BeanUtils lá no site do CodeTyphon, que é o jeito mais fácil de vocês obterem essas ferramentas, tá? Então, dito isso, né? Então vamos ao processo de setup. Vamos primeiro, porque como eu falei, precisamos baixar os BeanUtils. Eu já deixei aqui, ó, separado as fontes. Esse aqui é o BeanUtils e as bibliotecas da segunda etapa, né? Então tá aqui. Primeiro passo seria baixar o BeanUtils, né? Eu vou baixar aqui, vou mostrar aqui, ó, pilotlogic.com. Tá, vocês vão vir aqui em Downloads. Aqui, ó, CT Toolchains. Aqui que entrou, ó. Como que vocês vamos partir? Como que vocês escolhem o toolchain que vocês querem usar e geral como os binários? O CodeTyphon separa em pastas dividindo em vários sistemas operacionais e arquiteturas, tá? Então aqui vocês estão vendo o Windows 32, Windows 64, Windows 32, Windows 64, BSD 3264, enfim. Vocês têm que, nessa primeira parte, vocês vão escolher o sistema que vocês estão rodando. Então a primeira escolha é partir pelo sistema que vocês estão rodando. No meu caso, eu estou rodando em Windows 32 bits, Lazarus 32 bits. Então eu vou vir aqui, né? Perdão, volta, não é sobre o sistema operacional, é sobre o Lazarus, tá? Vamos recapitular aqui, deixar bem claro isso. Então se eu estou usando o Lazarus 32 sobre o Windows, eu vou usar o Windows 32. Por mais que o meu Windows seja 64, o meu Lazarus é 32. Então aqui a escolha desta pastinha é o Windows 32. Por quê? Porque os sistemas 64 bits eles conseguem rodar 32 e 64 bits. E isso causa uma certa confusão no pessoal. Então, como eu falei, se você tem que combinar o sistema com a arquitetura do teu Lazarus, né? Mesma coisa vale para Linux, tá? Se eu tô usando o Lazarus 32 bits sobre o Linux 64, eu vou pegar o toolchains do 32 aqui, tá? Porque o meu Lazarus está compilado para 32 bits, tá? Então voltamos aqui. Então, independente se o teu Windows é 32 ou 64, tu vai pegar o que? O Windows, porém, se o teu Lazarus é 32 bits, tu pega 32 bits. Se o teu Lazarus é 64 bits, aí tu pega o 64 bits. Então vamos aqui. A segunda parte é escolher o arquivo aqui dentro. Vocês podem ver que eles têm um nome meio autossugestivo. A primeira parte do nome diz assim, ó, eu vou rodar em Windows com Lazarus 32 bits, mas vou manipular executáveis para ARM64 Android, né? ARM Linux aqui, ó. Então, ou seja, aqui é o conjunto BeanUtils que roda sobre o Windows 32 bits para Lazarus 32 bits, que vai manipular executáveis de Linux ARM, tá? Poderia baixar esse cara aqui, né? Por último, eu fiz o processo que eu planejei fazer cross-compile para Linux 64 bits, tá? Provavelmente ele vai estar aqui no final, né? Então vamos pegar aqui, ó. Então eu vou pegar o que? O toolchains, os BeanUtils que vão rodar sobre o Windows para Lazarus 32 bits, que vão manipular executáveis de AMD64 para Linux aqui, Linux 64 bits. Então, eu já fiz o download desse arquivo. Vocês vão ter que, em cima disso que eu falei, escolher a plataforma que vocês quiserem. Vou voltar e vou fazer o seguinte, uma coisa que eu não tinha planejado, que eu não tinha pensado, é fazer já que eu tenho ARM fácil aqui, acessível, eu vou pegar este cara aqui, né? Eu vou baixar esse cara, tá, voltamos lá. Então beleza, então temos o Lazarus, eu mostrei para vocês como baixar o toolchain necessário para vocês, tá? Então, próximo passo, instalar o Lazarus, que eu imagino que todos vocês tenham. O segundo passo é extrair os arquivos do
extrair os arquivos do bin úteis dentro da pasta do opa, não, isso aqui é biblioteca. Cadê? Aqui, eu confundi os arquivos aqui. É extrair os arquivos do bin úteis dentro da pasta do binário, da pasta do FreePascal. Ó, pode ver, eles vêm com geralmente, ó, o nome do processador, arquitetura do processador, sistema operacional. É basicamente essa nomenclatura. Então, aqui esses caras aqui são responsáveis para manipular executáveis AMD64 para Linux, né? Então nós vamos clicar, arrastar, pronto. Então aqui os bonitinhos, tá? Então essa é a primeira parte. A segunda parte, tá? A segunda parte é fazer a compilação do conjunto cross-compile, tá? Aqui nós vamos ter que ir para prompt de comando. Não tem muito chororô, então iniciar, digitei CMD. Perdão, antes de ir para o CMD, vocês têm que vir aqui e extrair os fontes do FPC Source em algum lugar, tá? Tem que extrair esses fontes aqui, porque é através deles que nós vamos compilar fazer o setup do cross-compiling para o meu Lazarus que está instalado. Vamos ver, vai demorar um pouquinho. Aí tá quase. Eu dei uma pausa no vídeo, voltei agora. Extraiu, só tá copiando. Bem-vindo ao Windows. Movendo. Tá. Então, beleza. Então, recapitulando, extraímos os bin úteis na pasta do FreePascal e extraímos os fontes. Agora nós vamos para o prompt de comando. Vamos fechar. Devagar. Tá. E aqui no prompt de comando nós vamos fazer uma verificação inicial. O que seria essa verificação inicial? Ele é muito sensível, tá, a outros utilitários desse processo. Por exemplo, quem usa Delphi, quem usa Visual Studio, essas ferramentas disponibilizam alguns utilitários com os mesmos nomes dos utilitários disponibilizados pelo Lazarus, pelo FreePascal. Um exemplo é o Make, que eu me deparei já bastante com problemas. Ó, está dizendo, Make não é um processo, não é um comando interno nem um comando externo reconhecido. Por que eu digitei Make? Para certificar que não tem nada, nenhum processo rodando que vai, não tem nenhum programa instalado que disponibiliza o Make que vai interferir, tá? Aplicações que costumam disponibilizar alguns utilitários que dão nomes, que dão conflitantes com os utilitários do Lazarus. O Delphi, o Visual Studio são dois que eu consigo lembrar agora, tá? De cara. O Delphi já peguei problema de ter ambiente com o Delphi instalado e não consegui entender por que não rodava o processo, e até que eu descobri que tinha um Make, que ele disponibilizava o Make, que fazia e em vez de pegar o Make do Lazarus, ele pegava o Make do Delphi. Então, por isso que eu digitei Make aqui. Então, o meu ambiente não tem nada instalado, não teria porquê, tá? Segundo, feita essa verificação, o primeiro passo, o segundo, como queiram, é adicionar o patch do Lazarus na variável de patch, né? Como é que eu faço isso? Eu escrevo patch igual, eu vou colocar um patch aqui, c2 Lazarus fpc e 303 bin. Daí o restante basicamente é isso, minha gente. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula. Então o que eu fiz? Eu estou dizendo assim, variável patch vai receber o patch onde está instalado o FreePascal do Lazarus e vai concatenar com o restante do valor que ela tem, tá? Como que eu vejo o valor que ela tem? Eu vou, em vez de digitar aqui, eu vou digitar patch. Patch,
Esse aqui é o conteúdo dela. Esse aqui é o conteúdo dela agora. Tá? Ela tá pegando, ela tá procurando no SYS132, o primeiro lugar que ela vai procurar por uma aplicação que você digite aqui, por exemplo, quando eu digitei make aqui, ó, que ele disse que não reconheceu. Ó, ele procurou aqui nesse diretório primeiro, depois nesse seu Windows, depois no seu Windows 132 WBM, depois no seu Windows 132 Windows PowerShell 1.0. Então ele procurou nessa sequência aqui. O Linux também tem essa variável, tá? E a ordem de execução é exatamente a mesma. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos alterar a ordem de procura. Nós vamos colocar o Lazarus primeiro. Lazarus, FPC 304. O Tab ajuda muito vocês, tá? Vocês digitam 2, 3 letras. O prompt de comando roubou isso do terminal do Linux, né? Roubou não, copiou. Bin e 386 barra ponto e vírgula %patch %, como eu expliquei. Então agora eu estou dizendo assim, a variável patch vai receber o patch do Lazarus e vai concatenar com o valor atual dela, que é aquele valor que estava em cima. Ó, vamos ver, patch agora. Aí, ó. Ó, viu que ela mudou? Agora tem o patch do Lazarus primeiro e o restante que tinha antes, tá? Então, feito o setup do prompt de comando, nós vamos fazer o que? cd barra, né? Eu extraí aqui para C FPC 304, então eu vou aqui, vou entrar nesse diretório CFPC 3.0.4, vou dar um dir aqui, ó. Tem todos os diretórios que eu necessito. Agora, então, feito o setup do prompt de comando, que é a variável, modificação da variável patch, eu vou fazer o que? Eu vou dar um make, um comando make, mas só make não, aqui que está o pulo do gato. Os dois próximos passos são os que vão ter os dois próximos comandos são os que tem o pulo do gato para você fazer o setup. Eu vou colocar aqui, eu vou dizer para ele, para o make, qual é a CPU que eu vou construir e qual o sistema operacional que eu vou construir o compilador, né? Para qual alvo que ele vai gerar. Então aqui está, né? Make OS Target, você tem que lembrar disso aqui, OS Target. Qual que vai ser meu OS? Como eu vou testar no Linux 64, que é o host dessa VM, então eu vou dizer que o OS Target é Linux. A CPU Target, tem um underline aqui, tá? Aqui onde é que tá, ó, tem um underline. Então CPU Target x86 underline 64 e tal. O que ele vai dizer? Compile tudo, porém para a CPU para a CPU x8664 e para o sistema operacional Linux. O que acontece se eu omitir esses dois parâmetros aqui? Ele vai compilar o FreePascal para gerar binários para o Windows 32 bits, que é a minha versão do Lazarus, como vocês viram ali no prefixo do. Então vamos fazer isso. Ele vai demorar um pouquinho, vai levar acho que uns 4, 5 minutos, não mais que isso. Vamos ver se eu conferir, tá certo. Vamos só ver se ele não vai dar nenhum erro. Vamos esperar. Meu Deus, como demora. Acho que é a primeira vez que ele carrega os arquivos do Makefile, ele demora um pouquinho. Era um pouquinho para demorar, não. Aí, pronto. Então agora ele iniciou a compilação, tá? Começou a dar output. Se tivesse dado algum erro, ele já teria reportado, né? Então agora ele vai começar. Eu volto daqui a uns minutos.
O processo de compilação acabou, né? Eu cortei o vídeo porque levou em torno de 3, 4 minutos. Agora, vamos retomar o processo. E o que faltaria? Ele está compilado, o cross compiler está... deixa eu encontrar ele aqui, ó. Deixa eu dar um dir compiler. De todos. 6.pxd. Olha lá. Olha ali, ó. Apareceu quem? PPC Cross X64. Então quer dizer que o compilador, o Cross Compiler, está aqui, está compilado, foi construído com sucesso. O que faltaria agora é instalar ele no nosso Lazarus. Então eu vou dar uma seta para cima aqui e vou repetir o processo, tá? Só que em vez de eu vou dar um cross install e vou dizer o que? Aonde que está instalado o meu Lazarus, tá? Aonde que está? Então eu vou colocar aqui prefix, vamos dizer, o meu Lazarus não, vírgula, o meu FreePascal, tá? Que o Lazarus tem nada a ver com o FreePascal aqui nesse momento. Então eu vou fazer o que? Make OS, ó, lembrando dos modificadores que a gente colocou antes. Então eu vou instalar para Linux x8664, né? Vou fazer o cross install. E aonde que eu vou fazer a instalação desse cross install? No c:/lazarus fpc 3.0.4. Tá? Aí eu paro só na versão, eu não preciso dizer se vai ser, porque aí o FreePascal decide aonde que ele vai instalar, tá? É isso aí, conferindo, é isso aí, Enter, né? Ele vai dar um monte de... Ó, tá instalando, bonitinho, tudo lindo. Por que tem que dar até a versão do lado do FreePascal? Porque ali dentro tem uma estrutura de diretórios que ele divide, né? Ele divide, tem o binário, tem as units, tá? Depois eu mostro para vocês por que tem que ser até ali, e se você colocar um diretório a mais ele vai dar problema. Aqui enquanto instala não tem problema. Aqui, ó, vamos voltar aqui, Lazarus, olha, já terminou, Lazarus FPC 3.0, olha só, bin i386, ele instalou tudo aqui. Ó, o PPC Cross veio aqui. Porém, olha só, sources, sources. Peguei um cara que não tem FLDB. Ou é units, desculpa. Não, aqui. Entendeu? Se eu colocasse qualquer patch diferente daqui do 3.04, ele ia avançar um nível e essa pastinha aqui ia parar para algum lugar que a gente não saberia. Tá? Como que eu testo se o meu cross compiling para o ambiente que eu quero deu certo, né? Vamos abrir o Lazarus e vamos fazer um pequeno teste. É basicamente isso. Não tem muito uma ferramenta de verificação de cross compiling. Não tem. Eu vou abrir o Lazarus e vou criar um projeto. Ó. É a primeira vez que eu estou abrindo o Lazarus, tá? Nesse meio tempo, pesado, eu vou deixar rodando, eu vou deixar o processo rodando aqui para ARM, né? Eu quero deixar, vou mostrar para vocês como funciona lá na Beagle, tá? Ó. Vocês viram, ó, eu mudei aqui, mantive o sistema operacional e mudei o processador, tá? Enquanto isso a gente vai fazendo o teste, tá? Ele vai compilar. Vamos vendo ali atrás. Tá, vamos testar aqui. Então, em projetos, nós vamos vir aqui, projeto, opções de projeto, né? E aqui em compilação, não, config target, né? Aqui nós vamos escolher o que? Nós vamos escolher Linux, que foi o sistema operacional que nós configuramos. E no processador nós vamos escolher o que? x8664. Se não dar ok, você receber um problema, ó, não deu. Então quer dizer que se você receber alguma mensagem nesse setup, quer dizer que o teu cross compiling está cagado, tá? Então vamos fazer um teste. Eu quero para provar para vocês que eu não configurei Linux 32 aqui, ó. Vamos pegar i386, ó.
Ó. Então, ou seja, se vocês configurarem errado, basicamente faça esse teste. Pega um projeto limpo e configura processador, sistema operacional. Ou seja, se ele der erro aqui, quer dizer que algum passo que você fez ali atrás deu problema, tá? Deu ruim, tá? Então, basicamente é isso. Parte do ambiente. Opa, o que ele está reclamando? Depois nós voltamos. Depois eu dou uma pausa e volto aqui ver. Então, basicamente, então, a primeira parte que eu falei, que era setup do ambiente, está concluída aqui no nosso tutorial, tá? A segunda parte, agora nós vamos entrar na parte do nosso projeto, é aí que vocês vão ter que ter cuidado, tá? A parte do projeto é basicamente aqui, tá? Eu vou começar um projeto novo aqui para voltar, que eu quero mostrar outra coisa além que são os build modes, que não sei se o pessoal usa, mas é um recurso legal. Save changes não. Então, aqui estamos com um projeto limpo. O que são build modes? Build modes são basicamente receitas. Eu era um cara que eu sofria muito quando não tinha esse recurso, porque eu tinha que alternar entre a versão release, ou seja, que eu limpava todas as informações de depuração, e a depuração propriamente dita. Às vezes tinha que depurar o programa e eu tinha que ficar lá alternando. Eu vinha aqui fazer o seguinte: quando o projeto era release, né, eu vinha aqui com a compilação e linking, eu vinha aqui colocar, quando era release eu colocava no A3 ou no A4, e depuração eu vinha aqui, desmarcava tudo isso aqui, desmarcava isso aqui e marcava isso aqui, né? Beleza, coloquei em release. Agora eu vou precisar voltar em depuração. Tinha que desmarcar isso aqui, marcar isso aqui, marcar tudo isso aqui, e vir aqui e voltar aqui pro A1, tá? Então, os build modes vieram para facilitar a nossa vida, tá? E não só para depuração e release, tá? Para quem usa Linux, tem muitos wget-gets, você consegue até escolher. Você cria build modes para, por exemplo, compilar para GTK, você consegue criar um build mode para compilar para Qt, Qt5, enfim, uma infinidade de configurações do teu projeto, tá? Então, aonde que eu acho os build modes? Aqui em cima. Você já chegou nas opções do projeto, aqui, ó, build modes, modos de compilação. Vai dar um clique aqui nesse cara, né? E aqui ele vai ter o que? Create Debug and Release Modes, ou seja, criar modos de depuração e de release, né? Aqui ele está com default, ele vai criar, ele manteve o meu default, que eu vou apagar, e vou manter ou debug ou release, né? Olha só, ele criou dois build modes. Olha só o que ele fez aqui, ó, o debug está on1, tá tudo marcado, e olha o release, desmarcou tudo. Então, na hora de compilar meu projeto, eu só venho aqui e escolho, debug ou release, e dou um projeto, papum. Basicamente é isso. E aonde que ele vai nos ajudar? Os build modes vão nos ajudar a trabalhar com arquitetura, justamente por isso, né? As configurações de CPU e processador também entram nessa configuração. Então, olha só, eu vou criar um release aqui, porém eu vou criar um outro release aqui chamado x8664 Linux release. Dá nele teclado, dá nele. Então, o que eu fiz? Criei um outro build mode. Olha só, ele veio para cá, né? Agora vamos o que nós vamos fazer neste build mode? Nós vamos configurar aquilo que eu mostrei no passo anterior ali do teste. Nós vamos dizer que o sistema operacional que este build mode vai gerar é Linux, e que o sistema operacional alvo é x86. Vamos comparar com o release. O release aqui está padrão. O que significa esse default? O default vai pegar e vai gerar para o mesmo processador e arquitetura do teu Lazarus. Se tu está rodando um Lazarus 32 bits, perdão, eu falei processador e arquitetura. Ele vai gerar para o mesmo sistema operacional e arquitetura de processador que você está rodando teu Lazarus. Por exemplo, eu estou rodando o Lazarus 32 bits aqui em Windows. Então, o que vai acontecer? O default aqui vai gerar um executável para 32 bits que vai rodar em Windows, tá? É basicamente isso. Então, quando você
tira do default, você diz, ó, que nem como eu fiz aqui, você vai especificar, ó, a saída deste build mode vai gerar um aplicativo para Linux 64 bits AMD64. Então, feito isso, está configurado o nosso projeto. Perdão, não está, né? Eu vou mostrar para vocês que não está. O que faltou? Eu falei que tinha que configurar uma segunda etapa. Ó, eu mandei compilar esse build mode, vocês vão ver que vai dar erro, tá? O que faltou configurar? Faltou eu dizer para esse modo de compilação aonde que vai estar as bibliotecas que ele vai procurar para fazer a linkagem estática, tá? Que por um motivo eu não sei por que precisa, quando é de Linux para Linux, ou quando é para Linux ou BSD, pelo menos esses dois eu posso ter certeza, ele precisa de bibliotecas, mas quando é de Linux ou de BSD para Windows não precisa, né? Ó, espera um pouquinho, ele demora. Ele é meio tá acordando ainda. Olha isso que eu falei, ó. Ele tá falando que faltou toda essa porrada aqui de bibliotecas. libgthread, libgmodulo, libpangu, deixa eu cancelar essa bosta aqui, senão vai dar merda. Tá? Então ele faltou isso aí. Tá? E aonde que eu configuro? Primeiro, eu vou mostrar para vocês aonde baixa, para depois a gente mostrar onde configura, tá? Também lá no site do CodeTyphon, tá? Se vocês olharem aqui, ó, tem CTOS Libraries, né? Então vamos aqui, CTOS Libraries. Eu vou pegar aqui CTOS Libraries Linux, né? Porque é o sistema. Aqui não tem que pensar na arquitetura do sistema que você está usando, e só só pensar no alvo, né? No caso, então aqui é Linux. E aqui tem uma porrada de bibliotecas, tá? Tem aqui, ó, x86 Linux, x8664 Linux QT. O que muda? Aqui está carregada, como o Linux permite você selecionar o WideGet, ou seja, que biblioteca do sistema vai fazer o desenho das tuas telas para você, você pode escolher entre o QT4 e o GTK2. Aqui é GTK2, o padrão, né? E a QT4. Então você pode escolher entre essas duas. Eu baixei as duas porque depois eu vou mostrar para vocês como fazer a escolha também, como fazer a configuração do WideGet quando se trata para Linux, né? Então eu fiz o download dessas bibliotecas. Opa, baixou demais. Vamos pegar aqui. Eu peguei aqui essa aqui, x86 Linux, x8664, x86 Linux QT4. Então nós vamos extrair aqui Linux QT4. Extrair aqui no desktop. Voltando para o projeto, então, para resolver esse problema, né, eu vou fazer até uma coisa aqui, já que é normal de show message. Opa, esse meu teclado aqui tá banguela. Teste. Vou salvar esse projeto para nós facilitar encontrar este. Também vou salvar aqui no desktop para variar. Projeto. Tá, então agora o que nós vamos fazer? Neste build mode nós vamos ter que dizer aonde ele vai procurar as bibliotecas do sistema operacional alvo que ele vai gerar. Onde é que está? Pets aqui, Fábio. Ó, libraries. Então nós vamos fazer o que? Aqui em libraries, nos três pontinhos, nós vamos navegar, vamos lá no desktop e aqui, ó, x86 Linux aqui, select folder e add. Ele tem que, lembra que o diretório tem que estar aqui, senão ele não valida, tá? Então ok, ele já apareceu aqui e ok novamente. Agora se eu der um Ctrl F9, ele vai criar um outro. Enquanto, ó, vamos ver se ele vai dar, vai lá. Ó, beleza, resolveu o problema, tá? Um detalhe que eu estava lembrando agora aqui a respeito dessas bibliotecas. Vocês têm que cuidar muito no projeto de vocês com os componentes que vocês usam, tá? Por quê? Porque esse conjunto de bibliotecas que o pessoal do CodeTyphon
seleciona, não vai ter todas as bibliotecas que vocês podem vir a usar. Um exemplo: quem usa BGRA Bitmap nos projetos, se eu for fazer cross-compiling para Linux, o BGRA Bitmap ele linka com uma biblioteca chamada libxtst, que faz manipulação de mouse e teclado. Tá? Essa é a primeira má notícia. A segunda má notícia é que o pessoal do CodeTython não coloca essa biblioteca aqui. Olha só. Vamos ver se a gente acha aqui libxtst. Ó, libxi, xfix, xs e libxtst não tem. Solução 1. Vocês têm um Linux que vocês vão fazendo essa seleção dessas bibliotecas que vocês usam e vão copiando para a pasta do Windows, ou então achar aqui no, sei lá, uma distribuição Linux aqui, libxtst SO6, vamos procurar, vou pegar aqui Deb. Ó, aqui eu baixei para, vamos achar aqui, ver se a gente consegue fazer no outro. Enfim, vocês vão ter que achar a biblioteca, em resumo, achar a biblioteca, extrair e colocar lá na pastinha. Tá? Então esse é um ponto que vocês vão ter que tomar muito cuidado com os componentes que eles usam, saber que bibliotecas eles usam em outros sistemas operacionais. Eu citei o BGRA Bitmap, que usa libxtst, podem haver mais, tá? Então esse é um detalhe que vocês têm que tomar cuidado quando vocês fazem cross-compiling, tá? Que nem tudo que vem aqui nesse pacote vai ter todas as DLLs, as bibliotecas que os componentes vocês vão necessitar, tá? Então, basicamente é isso, tá? Agora vamos mostrar, que eu fiz a compilação aqui e não mostrei rodando. Vamos fazer aqui uma configuração de pasta que eu não fiz. Eu salvei ela aqui no meu desktop. Teste. Olha só, ele criou um arquivo chamado aqui project1. Eu vou copiar esse cara aqui para o meu barra box tmp. Eu vou largar aqui. Eu vou vir aqui no meu prompt de comando, no meu terminal, cd/tmp. Olha lá, temos project1 aqui, ó. Tá, então só tem que fazer o que? chmod mais x project1. Por quê? Porque diferente do Windows, o Linux você tem que dar permissão de execução, para ele executar, porque senão ele é um arquivo comum. E agora ./project1. Olha lá. Tá rodando aqui no nosso Linux o aplicativo que a gente fez lá no Windows 32, ó. Beleza, mas eu também falei que ia mostrar para vocês como fazer a seleção do edget, que aqui neste caso aqui que eu mostrei para vocês, ele está compilando para, onde é que está, config, ó, o nosso x86 Linux Release está compilando para GTK2, tá? Isso é por quê? Porque é o padrão, o edget padrão do Lazarus no Linux é o GTK2. Cada sistema operacional tem o seu edget padrão. Tá? No caso contrário, ele não funciona, o Lazarus não funcionaria. Tá? E no caso do Linux e do BSD, do FreeBSD, é GTK2. Como que eu escolho outro widget? Tá? Vamos fazer o seguinte, lembrando dos nossos build modes, vamos criar mais um build mode aqui. Vamos fazer o que? Vamos renomear esse cara aqui para GTK2, para a gente ter certeza. Ok. E nós vamos criar um outro build mode chamado QT4. Agora teria o QT5 também, mas enfim, tá. Criei os build modes. Aqui, aí então eu escolhi esse rótulo. Tendo os build modes aqui escolhidos, então agora o que a gente tem que clicar aqui, ó, Select Another LSL Widget Set. Olha só. Então aqui que nós vamos fazer? Nós vamos definir os widgets, adicionar o GTK2 e adicionar o QT. Ó, vocês viram que conforme a gente foi adicionando, ele foi flegando aqui. Como funciona?
o wide-get selecionado vai funcionar no, o wide-get vai ser selecionado no cruzamento do wide-get, da linha do wide-get com o build mode. Então, no caso, essa linha aqui está errada, ó, ele está cruzado, ó, pode ver aqui no Qt4 tem dois wide-gets, isso vai dar uma cagada. Você não pode ter dois wide-gets setados no teu projeto no mesmo build mode, então eu vou ter que desmarcar esse cara aqui. Então, ó, no cruzamento do wide-get set Qt, eu estou cruzando com o build mode que vai compilar para Linux Qt, então está flaggado aqui. No GTK2, ó, cruzo a linha do GTK com a coluna do GTK2 e flago esse cara aqui. É isso aí. Se eu tivesse mais, por exemplo, vamos pegar aqui, certo que nós não vamos fazer, nós vamos gerar GTK3 porque eu não tenho os libs do GTK3, eu vou colocar aqui, ó, GTK3, ok. Aí eu vou fazer o que? Eu vou adicionar o wide-get7 GTK3. Como é que tá? Tá aqui. Tá aí, ó. Então ele cruzou. Vamos pegar esse cara aqui. Ó, GTK3 e jogar aqui para baixo, né? Para ficar mais ou menos sequência. Então, GTK2, linha do GTK2, Qt4 com o wide-get do Qt4, Linux GTK3 com o wide-get7 do GTK3. Criamos 3 build modes aqui. Olha só. Então agora nós vamos fazer o que? Vamos fazer um outro detalhe bem importante para nós poder diferenciar os projetos, senão ele vai sobrescrever. E aqui em patch nós vamos escrever o que? GTK3, vamos chamar aqui Project 1 GTK3, apesar que nós não vamos. Esse aqui é o nome do executável, tá? Esse é o target file name. Ele vai ser o nome do nosso executável. Então eu vou gerar aqui o GTK2 e vamos gerar o Qt4, Qt4, ok. Vamos escolher o build mode do GTK2, Ctrl F2, está pronto. Vai ser um pulinho para compilar. Agora vamos escolher o build mode Qt4, Ctrl F9. Vai demorar um pouquinho mais porque tem que recompilar toda a LCL, né? O que eu não fiz? Setar o patch do Qt4, né? Aonde que eu lembro que eu falei no início que tinha que ter as bibliotecas do Qt4? Ó, o que eu fiz? Deixei no patch do GTK2 aqui, ó. Por isso que deu erro. Então aqui eu vou vir aqui, vou remover. Podia ter apagado lá, né? Preguiça é uma. Ó, Linux Qt4, Qt4 aqui. Adicionar, ok, tá ali, ok. Agora eu dou Ctrl F9, pronto, compilou para Qt4. Como que eu sei disso? Porque aqui, olha só, ele gerou dois executáveis, GTK2 e Qt4. Eu vou voltar lá na frente, vou largar os dois. E como é que eu vou saber a diferença, Fábio? Como é que tu vai me provar que são diferentes? Por causa do show message. Eu escolhi o show message porque por causa que ele é mostrado de uma maneira no GTK2 e de outra maneira no Qt4. Vamos tornar eles executáveis. /project1 e comercial para liberar o pau, pronto. E ele puxou os dois, um em cima do outro. Esse aqui é o Qt4 e esse aqui é o. Tu viu até a diferença de onde abre o diálogo? Vocês notaram isso? Ó. Qt4 o diálogo abre no meio do form e no GTK2 o diálogo abre diferente e abre no meio da tela. Então é isso aí, essas são as diferenças, tá? Eu vou dar mais uma parada aqui, vou tentar verificar por que não compilou para. Vamos olhar junto. Eu não tenho. Ele não encontrou uns arquivos para compilar, então eu acho que não vai ser possível. Mas gente, eu acho que o objetivo do vídeo está concluído, acho que tá válido, tá?
Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e é isso, gurizada. Qualquer dúvida, qualquer indagação que vocês tenham, espero que vocês entrem em contato e é isso. Até a próxima, pessoal. Até mais.